Anjos e demônios, e a luta contra o poder das trevas. Os anjos e demônios não são frutos da fantasia do homem, nem mera expressão das suas esperanças e temores. Sempre existem, são seres reais dotados de uma natureza puramente espiritual, muito mais perfeita do que a nossa, de uma inteligência muito grande e de uma vontade pulsante. Eles intervêm continuamente em nossas vidas. Os santos anjos, por meio de inspirações que nos sugerem, e os demônios pelas tentações que nos submetem. Quais são os poderes reais dos anjos e demônios? Como devemos nos portar diante da ação angelical? E como reagir diante de uma atividade diabólica? Para isso, existe a angiologia e a demonologia. A demonologia se baseia no estudo dos demônios, daqueles seres que um dia foram anjos e hoje são seres das trevas. E a angiologia passa a estudar aqueles seres que ainda estão no céu e que estão do lado da luz. O que são anjos? Anjos são espíritos criados por Deus. Eles louvam e servem a Deus e ajudam os santos. O escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Na teologia protestante católica, o anjo caído, ou anjo decaído, é um anjo que, cobiçando um maior poder, acaba se entregando às trevas e ao pecado. O termo anjo caído indica que é um anjo que caiu do paraíso. O anjo caído mais famoso é o próprio Lúcifer. Os anjos caídos são bastante comuns em histórias de conflitos entre o bem e o mal. Existem anjos caídos? Eles têm nomes? Sim. A Bíblia diz que anjos caídos existem, mas não fala seus nomes. O único anjo caído com o nome na Bíblia é Satanás. Os outros anjos caídos são os servos do diabo que rejeitaram a Deus. A Bíblia não diz se esses anjos caídos são a mesma coisa que os demônios, mas são todos seres espirituais virados para o mal. Os anjos, como os humanos, têm livre arbítrio, podem fazer escolhas. Liderados pelo diabo, alguns anjos decidiram pecar e por isso foram expulsos da presença de Deus. Esses são os anjos caídos. A Bíblia fala que Deus prendeu os anjos que pecaram. Agora eles esperam o juízo final, quando serão condenados à destruição junto com o diabo. Temos Mateus 25, 21, 2 Pedro 2,4.
Judas capítulo 1, versículo 6, onde fala a respeito deste tema. Em Judas capítulo 1, versículo 6, diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Por que a Bíblia não fala os nomes de anjos caídos? A Bíblia não fala muito sobre anjos caídos, porque essa informação não é útil. O foco da Bíblia é Deus e sua relação com os homens, não os anjos. Os anjos caídos já foram derrotados por Deus. Saber o nome de um anjo caído não nos vai ajudar a vencê-lo. O nome que realmente precisamos conhecer é Jesus Cristo, contra quem nenhuma força do mal pode resistir. Esse é o principal que precisamos saber sobre anjos caídos. A Bíblia nos avisa a não cair no pecado de cultuar anjos. E há uma referência em Colossenses, no capítulo de número 2, e no seu versículo 18, que diz: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Os anjos, sejam bons ou maus, são seres criados por Deus, como você e eu. Não têm o poder de Deus e não devem ser adorados nem reverenciados. A Bíblia provavelmente não fala os nomes dos anjos caídos, para não cairmos na tentação de os invocar ou adorar. Agora sobre Lúcifer, o anjo que provocou de rebelião no céu. O substantivo Lúcifer ocorre 6 vezes na Vulgata, versão latina da Bíblia, e uma vez em algumas traduções da Bíblia em língua portuguesa. Lúcifer se refere literalmente à estrela da manhã, ou estrela d'alva, a luz da manhã. De acordo com São Jerônimo, Lúcifer era o nome do principal anjo caído, e seu nome em hebraico Elel é derivado do verbo lamentar, pois ele lamenta sua queda e a perda do seu brilho. Esta visão prevaleceu entre os padres da igreja, de forma que Lúcifer não fosse o nome próprio do diabo, mas apenas o seu estado anterior à queda. Que outros nomes tem o diabo? Os nomes do diabo na Bíblia nos ajudam a entender melhor quem ele é. Satanás significa acusador. Jó, no seu capítulo 1, versículo 6. Nós vamos ler a respeito dessa referência. E diz: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.
Percebemos aqui que Satanás é referido aqui como Satanás, e as demais criaturas como os filhos de Deus. Depois que Satanás se rebelia contra Deus e é expulso do céu, ele perde toda a sua glória e não é mais chamado filho, não é mais considerado filho de Deus, porque ele caiu na graça, ele perdeu a graça de Deus. Por isso não pode mais ser chamado como filho, por causa da sua desobediência, da sua rebelião, com que rebelaste contra Deus. Destruidor, que em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Apocalipse capítulo 9, versículo 11, que diz: e tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Mas o significado do nome do diabo, destruidor. Nós temos também Belial. Significa imprestável. E lá em 2 Coríntios capítulo 6, e no seu versículo 15 diz: e que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Então Belial significa infiel, imprestável. São alguns dos significados do nome do diabo. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. O inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Quando a Bíblia também usa o termo inimigo, também é uma referência ao diabo, o inimigo de nossas almas, que tem travado uma guerra dia e noite para destruir os cristãos, para destruir todos aqueles que se apoiam na luz, nas obras da luz, porque ele é contra Deus. Ele é contra tudo aquilo que se chama Deus, contra a obra do Senhor. Mas a Bíblia nos garante que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de vós. Ele é um ser que nós não devemos temer se nós estamos debaixo da potente mão de Deus. Que o Senhor nos deu vitória, nos garantiu vitória sobre o diabo. Basta estarmos na presença de Deus, que nos garante a proteção dia e noite. Como diz o Salmo de número 91, a qual nós vamos ler aqui agora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te desconfiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Far-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.